Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido, minha querida. Que bom que você está aqui conosco mais uma vez para podermos recapitular a lição. Lembrando que nós estamos já com uma lição nova agora, desde a semana passada. A lição agora que fala sobre o Evangelho de Marcos, né? Eu estou aqui com a minha aberta aqui já em cima. E para este sábado especial, né? Eu estou aqui muito bem acompanhado do Amílcar e do irmão Luiz, ambos lá da Igreja Morada do Sol. Peço a vocês que deem um salve para o pessoal de casa aí. Deus abençoe a todos como sempre. Tem que falar no microfone, não esquece. Deus abençoe a todos como sempre. Isso, Luiz, por favor. Meu boa tarde, boa noite, né, a todos, ou bom dia a todos que estão nos assistindo, e que Deus possa nos abençoar nesse momento, né, para nós aprendermos mais dessa maravilhosa história de Jesus. Amém. Então, para que a gente possa começar, como é costume, eu peço a você que está em casa, né, que feche seus olhos, ou se você não puder, acompanhe conosco a oração. Como da última vez estava só eu e você, né, Milka? Vamos pedir para a oração inicial ser uma pessoa diferente dessa vez, né? Luiz, você pode fazer para a gente, por favor? Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão solene que vamos aprender de Tua Palavra, das Tuas mensagens que possa chegar a cada um dos nossos corações e daqueles que estão nos assistindo. Pai querido, que Teu Santo Espírito seja derramado sobre nós, sobre cada um, é que pedimos e suplicamos em Teu santo nome, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, a lição número 2, então, tem como título Um Dia no Ministério de Jesus. E o verso está logo no começo dos trechos que nós, né, recapitulamos essa semana, que é o versículo de Marcos 1, no capítulo 17, que diz assim: Jesus lhes disse, venham comigo e eu farei com que vocês sejam pescadores de homens. Né, a lição traz como gente. Marcos 1,17. Bom, essa semana então, né, nós comentamos semana passada que o Evangelho de Marcos é um evangelho muito que vai direto ao que interessa, né? Marcos, neste princípio, ele é muito sucinto, muito conciso, e ele já começa então relatando aqui estes primeiros milagres, mas ele vai começar falando então sobre o chamado dos primeiros 4 discípulos, né? Que se tornaram ali os primeiros 4 discípulos de Jesus. E uma coisa interessante da gente pensar aqui, eu queria começar justamente com você, Amílcar, nessa parte dessa lição, é que nós vamos pegar aqui do versículo 16 até o versículo 45, mais ou menos. Então, como a lição ela vem inteira da Bíblia, eu vou ficar com a Bíblia um pouco mais à frente. Eu vi que você trouxe outros livros também, fica à vontade. Mas vamos começar aí, Amílcar. Então, vocação dos discípulos, a partir do versículo 16. Que é uma história muito conhecida, a gente conta muito para as criancinhas, mas o que essa lição tem de importante para a gente? O que mostra sobre como Jesus fez o processo de escolha dos discípulos, né? Daqueles que o seguiriam ali? Me permita, como sempre, eu recomendo vocês estudarem esse livro aqui, O Desejar Todas as Nações. É exatamente o livro, vai acompanhar toda a parte da vida de Jesus e fala exatamente também sobre Marcos aqui. É espetacular. Eu recomendo não só como leitura para conhecimento, mas como a Bíblia, a hora que você estuda a Bíblia ou estudando esses livros que são inspirados pelo Espírito de Profecia, é uma bênção tão grande que você recebe, uma bênção espiritual, uma bênção de conforto e traz paz, saber que Deus está no comando, que eu peço para você não ficar um dia sem ler, estudar a Bíblia e Espírito de Profecia, que você vai ser muito abençoado. Repito, especificamente com relação a esse trimestre, o Desejar Todas as Nações vai acompanhar exatamente o capítulo inteiro de Marcos, o trabalho de Jesus aqui. Com relação ao chamado de Jesus, as primeiras 4 pessoas que ele chamou, você pode pensar, será que ele foi chamar médicos? Ele foi chamar doutores? Advogados? Né? Ele foi no Sinédrio? Professores da lei. Interessante. Aonde que ele foi passar a chamar as pessoas? Na beira da praia, ele chamou pescadores. Mas pescadores não de homens, pescadores de peixe de verdade, que jogavam rede. Pedro, João, Tiago e André, os 4. Que canta, como você mencionou, canta para as crianças ali. E é interessante que os 4 eram amigos, e 2 deles eram já seguidores de João Batista. Um de cada irmão ali. 2 irmãos de cada um. E achei interessante como que Jesus chamou e por que chamou os pescadores. Então, vamos para a moral da história.
Quando a pessoa está muito cheia de si, não cabe o Espírito Santo. Então Deus tem que chamar as pessoas que são humildes e vai deixar ele falar ao coração para poder te usar. Muitas pessoas estão achando que são tão superiores à humanidade que eu vou fazer um favor para Deus. Deus chamou pescadores para começar. É interessante quando Jesus chama esses pescadores, eles não se titubearam, né? Pensaram, eu vou ter que fazer isso primeiro, vou ter que resolver uma questão primeiro na minha vida. Eles imediatamente seguiram a Jesus, né? A simplicidade, quando o amigo falou, que eles tinham. Então, com certeza, aqui, algum deles já era seguidor já de João Batista, já conhecia, já havia falado de Jesus, né? E ali eles não negligenciaram o chamado de Jesus, como Jesus hoje chama a cada um de nós. Será que nós estamos negligenciando o chamado de Jesus? Aproveitando a deixa, se me permite, e que ele falou exatamente o que você tem que deixar para seguir Jesus. Aqueles 4, imediatamente, estavam trabalhando com mais pessoas, inclusive com o pai deles, na pescaria lá. Na hora, Jesus chamou, siga-me. Eles não pensaram, como você mencionou. O que eu vou fazer? Preparar alguma coisa? Não, seguiram Jesus imediatamente. Então, primeira lição da lição número 2. O que você precisa deixar para seguir Jesus? Ou talvez você não está deixando e buscar o reino de Deus em primeiro lugar. É interessante também, você comentou sobre desejar todas as nações, eu lembrei aqui agora, você falou, né, que ele não foi buscar os grandes homens, os grandes sábios, né? Não que não quisesse, eles não queriam. Exatamente. Exato. Me lembra, você trouxe desejar todas as nações, me lembra a escolha aqui de Ellen White também. Que nós conhecemos a história, o Espírito Santo convidou primeiro, antes de Ellen White... 2 pessoas antes. 2 pessoas 2 homens antes. Uhum. Exatamente. 2 homens que eram pessoas estudadas, sabidas, não sei o quê. Mas aí quando negaram, o Espírito Santo falou, então tá bom, então agora eu vou chamar a que ninguém daria valor. Mas qual que é o termo que ele usou? De quem você Com fala? relação a Ellen G. White. O menor dos menores. O menor dos menores. Sim. Então Deus pode usar. Você deixa se usar. Uhum. Perdão de interromper. Imagina, tranquilo. E aí a gente vai continuando. Então foi feito o chamado aqui, né, Luiz? Até os versículos 20. E aí, dando continuidade na parte de segunda-feira, agora a gente vai pegar do versículo 21 de Marcos aqui, até o versículo 28, que agora Jesus ele vai para Cafarnaum, certo? E lá em Cafarnaum vai acontecer... ele vai, né, a sinagoga, aqui já tem algumas lições interessantes pra gente, e vai acontecer um milagre lá dentro da sinagoga. Conta um pouco pra gente, o que esses versículos têm de interessante que você pode tirar aí, do 21 ao 28? É interessante que aqui que ali Jesus estava ensinando com toda a autoridade ali, né? E nós vemos que naquele momento parece um homem possesso ali. E é interessante que muitos ali talvez não conheciam quem é Jesus, mas que ali quando estava possesso, ele conhecia, eram bastante pessoas ali, bastante que estava ali, aquele homem que estava endemoniado ali. Até quando ele fala ali, que temos nós contigo, Jesus de Nazareno? Então, eram muitos ali, né, que viu quem era Jesus ali, naquele lugar ali. Uhum. E aí, Emil, o que a gente pode tirar de mais daí desse trechinho? Eu vou ler de Já Todas as Nações, me permite? Pode ir, claro. Certa vez Jesus estava falando na sinagoga, esse fato aí, sobre o reino que viera estabelecer e de sua missão de libertar os cativos de Satanás, quando foi interrompido por um agudo grito de terror. Agora tudo era confusão e pavor. A atenção do povo se desviou de Cristo e suas palavras não foram escutadas. Esse era o desígnio de Satanás em levar as vítimas à sinagoga. Desviar, sempre ele trabalha assim. Continua, olha que interessante. Mas Jesus repreendeu o demônio e aquele que vencera Satanás no deserto da tentação foi novamente colocado face a face com o seu inimigo. O demônio exercia todo o poder para manter domínio sobre a vítima. Perder terreno aqui seria dar a Jesus uma vitória. Entretanto, o Salvador falou com autoridade, que o senhor mencionou, está na Bíblia, obviamente, e libertou o cativo. E falou, cale-se,
E por que Jesus falou para ele ficar quieto? Porque essa é a questão, né? Jesus que queria agora ia iniciar a pregação do evangelho, ele tinha ali o álibi perfeito, ele tinha tudo que ele precisava. Olha, esse homem expulsa demônios. Por que ele manda então, amigo, o cara ficar quieto? O que o demônio falou? Olha o Messias! Uai, não é a esperança de todo judeu da época o Messias vir? E o que ia atrapalhar? Ia atrapalhar completamente o trabalho de Jesus, porque falando nesse momento que era o Messias, politicamente ia atrapalhar completamente, porque, como 3 anos e meio mais tarde, mataram Jesus justamente por ele declarar, logo depois da ressurreição de Lázaro, declarou abertamente, não, era o Messias. Então ele falou, cale-se por causa dessa razão. Mas achei interessante, lá na sinagoga, Satanás tentando atrapalhar a palavra viva de Jesus. E como eu mencionei antes de ler o trechinho, que eu achei espetacular, e eu repito de novo, por favor, leiam o Deus de todas as Nações. Aproveitar, leia a série O Grande Conflito. São 5 livros que acompanham a história da Bíblia inteira. Vocês vão ser abençoados tremendamente, tá bom? Mas voltando aqui, então, achei interessante também, até ali, o autor chamou a atenção, que outro evangelista disse que o primeiro milagre de Jesus foi qual? No casamento, não foi? Das bodas. Das bodas aqui. Aqui, Marcos relatou o primeiro milagre como sendo expulsando esse endemoniado. Alguém tem ideia por quê? Imagina por quê? Porque Jesus é o mesmo. O evangelho está falando sobre o evangelho mesmo. Aí. Por que um menciona as bodas? Por que esse aqui mencionou esse primeiro milagre aqui? Alguém gostaria de fazer um comentário? Tem uma nota da lição que eu achei interessante aqui. Desculpa. Tem uma nota da lição que eu achei interessante. Mesmo que as pessoas ainda não soubessem quem era Jesus. Jesus fala, veio para muitos, muitos não reconheceram. Mas aquele demônio sabia quem era Jesus, né? Então talvez ali, já mostrando quem era Jesus. Muitos não conheciam, mas aí Jesus já estava manifestando quem era ele, né? O Salvador que salvaram o mundo e eliminaram o inimigo, Satanás. Mais uma lição. E a pergunta do autor embaixo ali. Será que na hora que você chega para falar sobre Jesus para alguém, você vai chegar, como já ouvi falar muitas pessoas mencionando, bate na porta, escuta, você guarda o sábado? Não, então você vai para o inferno. Não é possível que alguém faça isso. É possível porque fizeram. Você não vai chegar com uma pessoa e falar sobre o espírito de profecia no primeiro momento. Tem coisas que não é que você está com medo, receoso ou que não seja verdade. Mas tudo tem o seu tempo. Até o próprio Jesus. Agora não, nesse momento. Não é o momento de me falar que eu sou o Messias agora. Porque vai atrapalhar meu trabalho. Então, posso ler a pergunta? Está na parte de segunda-feira lá embaixo que o autor colocou. Há momentos em que é prudente não apresentar às pessoas toda a verdade presente. E é verdade. Você tem que ter discernimento para você atingir as pessoas com a verdade. Por quê? Nesse mundo, nós estamos num grande conflito, o inimigo vai deturpar tudo que você fala. E ele está aqui para atrapalhar, chamar você de seita, etc. Vai com discernimento. A maior sugestão, que nós vamos falar daqui a pouco, é a oração, Espírito Santo. O que eu devo falar? A gente tem um verso na Bíblia, eu só lembro que é de Paulo, desculpe, não vou lembrar o livro agora, mas que fala exatamente isso, né? Que como uma criança tem hora que ela tem que comer leite, né? Ela vai tomar leite, quando ela crescer ela se alimenta com coisas sólidas, a mesma coisa. Paulo. Eu só não vou lembrar agora o capítulo e o verso, né? Mas é exatamente isso, né? Existem momentos que a gente precisa, a gente sempre, obviamente, ninguém vai esconder ou omitir a verdade, mas tem que ser devagar para que as pessoas não se escandalizem, né? Não... Aproveitando, o próprio Jesus falou para os discípulos depois de 3 anos e meio, eu não posso te falar tudo agora, vocês não vão entender. E quando foi que Jesus falou para eles? Após a ressurreição, que literalmente caiu a ficha do trabalho de Jesus, ele ficou quanto tempo aqui na terra falando, ensinando para os discípulos? 40 dias. 40 dias ficou aqui ensinando para os discípulos o que não podia ter falado antes, que eles não iam compreender. Então, se o próprio Deus do universo sabe como ter discernimento, ele está nos ensinando. Pega um estudo bíblico.
Aonde você começa um estudo bíblico? É com leite, exatamente. Bom, então vamos dar continuidade. Os próximos versos, então, agora, né? O próximo trecho que a lição traz pra gente é do versículo 29 até o versículo 34, em que agora Marcos, né? Eu ia falar João Marcos começa a retratar, né? Trazer aqui algumas curas que Jesus realizou, certo? Então, Luiz, para a gente pegar aqui esses capítulos aqui, né? Porque quando Jesus faz a primeira cura, né, obviamente as pessoas começaram a se aglomerar ali em volta, né? Como a lição fala aqui, que lições a gente pode tirar sobre isso aqui, sobre Jesus? Como é que ele... O que ele deseja para nós de uma maneira geral, né? O que a gente pode tirar desses versículos? Ele deseja nos curar, nos salvar, né? Seja qual for a circunstância que nós acheguemos a Jesus, porque Jesus estava ali na casa da sogra de Pedro, né? E ali ela estava com febre. Então Jesus, mais um milagre ali, Jesus faz ali, naquela casa ali. E quando eles olham a Jesus ali, olha, Jesus curou, né? E eles ficaram maravilhados. Então Jesus, ele é o dono da cura, ele é o dono de tudo, né? Ele tem esse poder para fazer. Eu tirei duas coisas, achei interessante dessa parte do versículo 29 a 34. Ele curou a sogra de Pedro. O que ela fez? E logo após a sinagoga, foram para casa e, sendo hospedados lá, a sogra do Pedro estava doente, com uma febre, quase morrendo. Jesus curou. A frase que ela já, inclusive, comenta. O que foi que ela acabou de fazer a hora que ela foi curada por Jesus? Foi servir eles. Trabalhar. Trabalhar. É isso que acontece. Porque nem sempre a tua doença é uma doença física. Não se esqueça, pecado é doença. Então, quando Jesus cura você do pecado, qual que é a primeira coisa que você faz? O livro Evangelismo menciona, todo mundo que nasce no reino de Deus nasce missionário. Não existe uma pessoa salva por Jesus que não trabalha por Jesus. Existem pessoas que se acham salvas por Jesus e não trabalham. Isso existe. Mas uma pessoa que é salva por Jesus jamais vai ficar inerte, sem trabalhar para Jesus. É a primeira coisa que ele fez. E com relação a... Posso mostrar uma coisa? Desculpa dominar aqui, mas vou ficar quieto, próximo. O que aconteceu? O povão não se reuniu na casa por comer do pessoal da sinagoga, certo? Mas a conversa esparramou pela cidade de Cafarnaum. Após o pôr do sol, a cidade praticamente inteira apareceu lá, para ser curado, que eu vou ler um textinho daqui a pouco, de não desejar todas as nações. Agora, tem que deixar claro, Jesus se recusava a fazer o bem no sábado? Ele se recusava a fazer milagre nas pessoas no sábado? De jeito nenhum. Muitas pessoas confundem achar que curar era trabalho, como o pessoal da sinagoga. Então, Jesus teria curado toda a cidade durante o sábado, logo depois do almoço que curou a sogra de Pedro. Não curou porque o pessoal não apareceu. Agora, após o pôr do sol, eles com medo do pessoal do liderança, foi a cidade toda. E o que eu achei interessante, como que Deus é maravilhoso. Deixar todas as nações de novo. Enquanto o último enfermo não foi curado, Jesus não cessou de trabalhar. Que espetáculo! Curou a cidade toda, estava doente. Ou curou todos que foram até ele, né? Eu achei espetacular como que Jesus é. É interessante que esse episódio se deu num sábado, né? Então muitas pessoas pensam que guardar o sábado é ficar com a mão prostrada e não fazer... Sábado é o dia de fazer o quê? O bem. De salvar, de ajudar. De ir na igreja, né? Como o próprio Jesus fez. Se há uma pessoa passando dificuldade no sábado, se existe só aquele momento para me ajudar, se não existe outro momento, não tem mal nenhum, né? Então, essa é uma lição para nós também, a questão do sábado. Né? É interessante a gente pensar isso mesmo. E a gente vê, né, como o Amilcar falou exatamente, essa cura, né? Jesus tinha o livro né, o Evangelho segundo Lucas ele traz mais curas, né? Porque como a gente falou semana passada, Lucas tinha uma visão mais aguçada interessava mais a ele isso, né? Ele traz mais curas que nem o outro livro traz, mas a gente vê que Jesus tinha
esse cuidado para com as pessoas, né? Porque Jesus podia simplesmente falar assim, o seguinte, olha, isso aqui tudo vai queimar, seu corpo vai ser transformado, aguenta aí um pouquinho, ou morre com a sua doença aí, mas morre acreditando que vai estar tudo bem. Mas Jesus se importava, né? E se importa com o bem-estar das pessoas. Isso é maravilhoso, né? Da gente pensar. E é interessante que Jesus não veio só para pregar o evangelho, veio para curar, restaurar a alma, né? Uhum. E o interessante agora, que é o que o Amilcar estava comentando, que agora a gente vai pegar do versículo 35 até o 39, que é o seguinte. Bom, Jesus, como Marcos deixa claro, era Deus. Beleza. Mas Jesus estava num corpo humano, certo? Até porque se ele estivesse aqui na sua plenitude de Deus, não valeria, porque eu podia olhar e falar assim, poxa, mas ele só não pecou porque ele era Deus, né? Ele estava com um corpo ali que não era um corpo como o meu, aí não vale. Mas Jesus tinha um corpo humano. Ele passou exatamente pelas dificuldades que nós passamos. Cansado de trabalhar a noite inteira. Mas aí de manhã, Jesus podia ter dormido até um pouco mais tarde, né? Fala para os discípulos, ó, pessoal, hoje nós vamos relaxar aqui. Mas, Amilcar, a partir do versículo 35, o que Jesus vai fazer então? O que você traz aí? Logo após de curar, sei lá até que horas da noite, logo depois que curar, logo depois que curou a cidade inteira, foi dormir um pouquinho, de madrugada, ele levantou, ele, Deus Todo-Poderoso, foi orar. O que a oração representa para nós? É o pão da vida. Não é só a palavra de Deus, a oração fortifica a nossa alma. E me permita ler um trechinho de novo? Eu achei interessante com relação à oração, porque a oração é primordial para uma pessoa cristã. Review and Herald, 7 de outubro. A oração é a resposta para cada problema da vida. Ela nos põe em sintonia com a sabedoria divina, a qual sabe como ajustar cada coisa perfeitamente. Às vezes deixamos de orar em certas circunstâncias, porque a nosso ver a situação é sem esperança. Mas nada é impossível com Deus. Nada é tão emaranhado que não possa ser remediado. Nenhuma relação humana é tão tensa que Deus não possa trazê-la à reconciliação e à compreensão. Nenhum hábito é tão profundamente enraizado que não possa ser vencido. Ninguém é tão fraco que ele não possa tornar forte. Ninguém é tão doente que ele não possa curar. Nenhuma mente é tão obscura que ele não possa tornar brilhante. O que quer que precisemos, se cremos em Deus, ele há de suprir. Se alguma coisa nos causa preocupação ou ansiedade, paremos de propagá-la e confiemos em Deus por restauração, amor e poder. Onde você pega tudo isso aqui? Através da oração e a palavra de Deus. A oração é a base. A filosofia chama o respirar da alma. Ninguém pode ficar sem respirar. É interessante nós vermos aqui que Jesus nos deixou exemplo, né? Se ele orava, quanto mais nós precisamos orar. Nós precisamos orar. É interessante no fim desse episódio aí que Jesus acaba de orar, os discípulos vão atrás de Jesus e Jesus fala, vamos para outro lugar. Então, o nosso dever é que orar e pregar o evangelho, né? Jesus foi pregar o evangelho. E o interessante da gente notar também desse trechinho aqui, né, é que todos nós aqui temos orações que nós fazemos em público, né? Geralmente, quando a gente vai almoçar, né, quem não mora sozinho, almoça com a família, faz uma oração, ou antes de sair de casa, às vezes faz uma oração com alguém mais próximo, na igreja, no culto faz uma oração, como nós fazemos aqui. Mas aqui Jesus, ele se retirou, ele foi orar sozinho, né? Isso também deixa, como o Luiz falou, um exemplo pra gente, que nós temos que ter o nosso momento, que a gente abre o coração, só você e Deus. Pessoal, exatamente. Então, o que a gente pode ver aqui também, como o Luiz falou, né? É esse exemplo da oração. E o Luiz muito bem disse, né? Ele, como sendo Deus, tendo ali o Espírito Santo, já tinha sido batizado pelo Espírito Santo aqui, se ele ora... Por que a gente, às vezes, né, pensa que não precisa, tá tudo bem, eu já passei ali, já fiz a oração do almoço, tá bom, da janta, já oro 3 vezes por dia ali, almoço, janta e café, tá bom demais, né? Como o irmão mencionou, Jesus não é nosso Salvador apenas, ele é o nosso exemplo. Mas, como ele chamou a atenção, na manhã seguinte, após a oração, os discípulos estavam todos mentalizados, pronto, agora nós vamos fazer uma estratégia aqui, vamos curar mais gente. O que aconteceu?
Jesus respondeu, não, nós vamos para outro lugar. Por quê? Me permita de novo desejar todas as nações. Vocês estão percebendo como estão insistindo sobre desejar todas as nações? Porque a Bíblia, se pudesse escrever tudo na Bíblia, seria um livro que não cabe nas escrituras, como João falou. Olha que interessante. Por que ele foi embora na manhã seguinte? Na agitação que então dominava Cafarnaum, havia o perigo de se perdesse de vista o objetivo da sua missão. A missão de Jesus não era curar apenas. E ele continua. Jesus não ficava satisfeito em chamar a atenção meramente como realizador de atos sobrenaturais ou médicos de enfermidades físicas. Buscava atrair as pessoas a si como salvador delas. Ao mesmo tempo que o povo queria ansiosamente crer que ele viera como rei para estabelecer o reino terrestre, Jesus desejava desviar a mente deles das coisas do mundo para as espirituais. O simples sucesso mundano impediria sua obra. Ele veio para salvar a gente. Você se lembra? Nós vamos estudar mais para frente aqui, rapidamente. Aquele paraplégico que os amigos abriram o telhado, descer lá. Muitos vão falar assim, levanta-te, eu te curo aí. Não foi a primeira coisa que Jesus falou. O que ele falou? Exatamente. Eu vim aqui para salvar o mundo do pecado. Eu sou teu salvador. Então, os teus pecados estão perdoados. Esse é o plano todo. E esse deve ser também o objetivo da igreja. O objetivo da igreja não é através da ADRA somente, através de ajudar os pobres, ou curar o que for, ou restaurantes vegetarianos, etc. Todo tipo de... Tudo isso aí faz parte do maior, que é o quê? Levar pessoas para o céu, mostrar para elas, você está perdendo os pecados, existe salvação para você, é Jesus Cristo. Então tudo isso aí não pode sobressair, faz parte de um plano para levar as pessoas para encontrar Jesus, o verdadeiro Salvador. O interessante também aqui, Luiz, eu queria só fechar esse último aqui para a gente passar para a parte final, que vão ser os versos 40 a 45, mas... Quando Jesus sai para pregar com os discípulos, a Bíblia traz um verso interessante que fala assim: então foi por toda a Galileia, mas não fala que ele foi pregar assim, de casa em casa a princípio, que ele foi, sabe, nos mercados. Fala que ele foi pregando nas sinagogas e dali ele foi, né, expelindo demônios e fazendo coisas. Por que primeiro nas sinagogas? Por que ele não foi, né, sei lá, nos bairros mais pobres ou nos mais ricos? Por que as sinagogas? Que exemplo que Jesus queria dar aqui pra gente? O que você pode trazer? Eu creio que ali na sinagoga estavam aquelas autoridades ali, né? Para eles verem quem era Jesus ali. Ali eles iam saber quem era Jesus, o Salvador do mundo ali. Amigo, tem algum comentário ou podemos passar aqui pro final? Eu tenho um comentário, mas vai ser muito comprido. Deixa para a próxima. Deixa para a próxima, né? Eu já falei demais hoje. Então tá bom. Então começou ali pelas sinagogas, né? Justamente com aqueles que já tinham um conhecimento prévio, né? Seriam pessoas que seriam ali mais, não vou dizer que é mais fácil, mas já tinham uma noção, né? Um começo para saber. Ou Esperava-se, né? Esperava-se que eles estariam esperando o Messias. Deixa eu já te atrapalhar. Não, quando imagina. Jesus nasceu, quem que estava lá, pessoal? Não tinha um líder da igreja. Não tinha um povo lá. Eram os pastores, eram reis magos de outros países. Já pensou que tristeza o céu sentiu? Os anjos, sei lá quantos bilhões de anjos, cantando a estrela, e lá Jesus nascendo o rei do universo, quanto do povo de Deus estava esperando ele chegar? A Bíblia fala, ele vim para os seus e os seus não o reconheceram. Talvez uma maneira, né, de Jesus mostrar para aqueles líderes, né? Esperava-se, né? Isso também eu acho que tem uma lição importante pra gente, porque às vezes a gente pensa assim, porque todos nós temos amigos de outras religiões, a gente pensa assim geralmente, não, mas fulano já... Ele é de outra religião, ele não vai querer aceitar. Às vezes é justamente esse cara que já sabe, que tem um conhecimento, mas às vezes ele sente que está faltando alguma coisa. Às vezes ele é como as pessoas aqui das sinagogas, estudavam, mas não entendia. Aí quando Jesus começa a pregar, explica, a pessoa fala, era isso. Era isso que que estava faltando, né? E entendiu ali, né? Paulo fala isso aqui, que sai a cortina, sai o véu, né? O véu da pessoa, assim, de repente, com uma palavra que alguém o Espírito Santo mandou ir lá, uma palavra, ufa,
Eu estou enxergando agora as verdades. Exatamente. Vamos terminar então, nós estamos chegando aqui ao final, nosso tempo felizmente já acabou, mas, Amilcar, começando aqui do 40, né, até o versículo 45, Marcos vai trazer a cura de um leproso. A gente sabe que naquela época, né, a lepra ou qualquer outra doença de pele assim que fosse contagiosa, as pessoas tinham que, né, segundo a lei de Moisés lá em Levítico, até porque nós estamos falando aqui num tempo que a medicina não era tão avançada, então a maneira que se tinha para evitar uma epidemia era isolando a pessoa que tinha doença, né? Então, lei mosaica, por sinal. Exatamente. Né? O que vai acontecer aqui quando esse leproso chega a Jesus, né? Porque fico imaginando que quando o leproso chega, os discípulos já devem ter afastado, né? E agora? O que será que Jesus vai fazer? Vai mandar o cara embora? Porque Jesus conhecia a lei de Moisés, né? Acho que os discípulos devem ter ficado esperando. Não, saia daqui. E Jesus faz justamente outra coisa. Com medo de Jesus se contaminar, né? Já pensou? Não, o Messias vai morrer por causa do cara que veio... Né, encostar. Ou vai estar contaminado, não vai poder entrar na sinagoga. Jesus não se preocupou com isso, porque ele veio para outra coisa, certo? Ele curou o endemoniado, o leproso, mas não foi o único leproso que ele curou. E ele também falou para ele, não fala para ninguém, vai primeiro seguir a lei de Moisés, levar um sacrifício para provar que a pessoa, quando era curada, tem que ir para o sacerdote para mostrar para o sacerdote: o senhor aprova que eu estou curado, deve fazer um sacrifício. E porque nesse caso era diferente do caso anterior de ficar quieto, do endemoniado. Por que Jesus falou para ele? Não fala para ninguém, vai primeiro falar com o sacerdote e levar teu sacrifício. Qual que era a razão específica? Todo mundo já sabia, o preconceito estava contra Jesus. Terrível, na sinagoga. Então Jesus, para preservar o endemoniado, falou para ele: não fala nada, vai lá primeiro. Porque a hora que o sacerdote examinar você e falar assim: não, está constatado, está curado, eles não vão poder falar alguma coisa ou não vão poder te examinar porque você está seguindo Jesus Cristo. É por isso que ele mandou ficar quieto nesse momento. É diferente da razão de ficar quieto anterior, que era politicamente, correto? Mas Jesus é maravilhoso. E nós vamos ver muitos milagres ainda para frente com Marcos. A gente depois vai passando mais para frente, vai ver, né, a vocação de Levi, mas isso são outras lições, né? Eu acho que pra gente terminar aqui, a gente podia, Luiz, queria terminar com o último comentário você fazendo aí, o Amilcar, se quiser falar uma coisa também, em relação a todas essas curas, a própria cura do leproso, as curas que Jesus realizou, né? Como eu disse, Marcos traz isso de uma maneira muito curta, muito sucinta e rápida, mas isso mostraria o que pra gente? Porque Jesus não é só, obviamente, só doutrina. Porque tem muita gente que pensa... Era ação. E, infelizmente, muitos, às vezes, dentro da igreja, enxergam isso também. Enxergam a religião como um peso, como um fardo. Poxa, mas agora eu vou ter que sábado de manhã, que eu podia dormir, eu vou ter que ir na igreja, sabe? Eu vou dízimo, oferta, ensaio, estudar a Bíblia. Mas Jesus traz uma coisa totalmente diferente, né? O que a gente pode tirar dessas lições, então? Na lição aqui, achei interessante um tópico da lição que fala o seguinte: nosso Senhor desenvolveu um ministério bastante atarefado, indo de um lugar para outro, quase constantemente em contato com muitas pessoas. Por meio de oração, ele manteve calma e constância em relação às pessoas e seu próprio ministério. Então, duas lições que nós aprendemos aqui. Orar e trabalhar. Confiar em Cristo Jesus. Mesmo vindo as adversidades, as provações, manter-se em Cristo Jesus, que Ele vai superar tudo. Não nós, né? Mas vai dar força para nós superarmos. E o meu comentário final seria que, achei interessante o comentário de novo do autor aqui. Jesus era a personificação viva das boas novas para toda a humanidade. Foi o que se mencionou ali. Jesus não veio aqui só trazer doutrinas. Ele era... Jesus prega o evangelho e Jesus é o evangelho. E é o chamado para todos que são seguidores de Jesus. Aqueles que nascem no reino de Deus. O que é ser missionário? É você não só pregar o evangelho, mas você ser o evangelho para o próximo, para levar para a pessoa reconhecer: eu preciso de Jesus. Você tem Jesus? Eu não posso viver um dia sem Jesus como você tem. Deus seja louvado.
Amém. O próprio Jesus vai dizer um pouco mais para frente, nós vamos ler isso, né? Conforme as lições forem passando, porque não tem como a gente não comentar, né? Exato. Ele mesmo vai dizer, né? Que o meu fardo é leve. Ou seja, seguir a Jesus... Troca comigo. Troca Exato. comigo, é para ser algo prazeroso. Perfeito. E ele sempre fez questão de deixar isso bem claro. Olha, você vai trabalhar, como você disse, tem que trabalhar, tem que ser missionário. Olha, você às vezes vai ter que engolir um sapo ou outro, vou. Mas, no geral, no grande aspecto, na grande imagem das coisas, né, seguir a Jesus é alcançar uma felicidade que o mundo nunca vai oferecer. A visão do grande conflito, quando você levar um sapo, que você mencionou aí alguma coisa, você lembra de Jesus e de Estevão. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que estão fazendo. Quer dizer, então, você tem que ter maturidade espiritual, tá com Jesus, para entender isso aqui. E quando alguém fizer um sapo, é fazer um sapo ou dar um sapo que fala? Tiver que engolir um sapo, né? Engolir, lembra os dois. Quando você tiver que engolir o sapo, você não vai ficar ofendido. Imagina o que aconteceu com Paulo se tivesse ficado ofendido, como os dois irmãos João no começo. Jesus, manda fogo nesse povo aí. Não, João, você não está entendendo. Aí eu vim para outra coisa. É verdade. Então, minha querida, você que está em casa conosco, espero que tenham sido momentos bons e agradáveis. Vou pedir para o Amilcar, então, fazer a oração final para a gente se despedir. Santo Deus, mais uma vez agradecemos pela oportunidade de poder compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo. É uma honra, um privilégio que agradecemos e pedimos que envie o Santo Espírito para as pessoas que estão nos ouvindo e assistindo, que possam também sentir esse prazer, essa paz em Jesus Cristo. E em nome dele que pedimos e agradecemos. Amém. 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 E a partir da semana que vem, então, a gente vai dar continuidade agora com a vocação de outras pessoas, né, na lição de número 3, conhecendo um pouco mais do Evangelho. Então, que Deus nos abençoe, que todos possam ter uma boa semana e que nosso nome permaneça escrito no livro da vida. Amém. Fiquem com Deus.